Em certa ocasião, durante uma batalha intensa, Vampira tocou Carol Danvers, a Miss Marvel, e ao absorver seus poderes, ela também adquiriu parte de suas memórias e personalidade. Este evento resultou em Vampira ganhando as habilidades da Miss Marvel, incluindo sua força sobre-humana, resistência e capacidade de voar. Mas em contrapartida, Vampira carrega dentro de si um forte sentimento de culpa, pois ela sabe que está privando Carol de sua própria identidade. Agora Vampira terá que lidar com o peso das memórias e da personalidade de Carol dentro de si. Salve galera, aqui é o Júnior e você está no Multiverso Quadrinístico. Dando continuidade à nossa série de histórias dos X-Men, chegamos hoje em A Saga dos X-Men número 4, um volume onde não ocorre grandes batalhas, grandes lutas, cara. Esse volume é totalmente focado apenas em desenvolvimento de personagens. A Vampira vai entrar em conflito com um sujeito nessa história que é um conhecido da Carol Danvers. A Vampira salvou ele, que estava sendo torturado lá na SHIELD, e depois, cuidando desse cara, ela mostra estar apaixonada por ele, e ao final, quando ele descobre o que aconteceu entre ela e a Carol Danvers, esse cara foi capaz até mesmo de agredir a Vampira. Quem diria que um homem seria capaz de dar um fora na Vampira? Então isso me lembrou até aquele meme, cara. Se você não me quis assim, então não me procure quando estiver assim. Olha aí o que esse cara vai perder no futuro. E aí, diz aí, cara, se você teria coragem de dar esse fora na Vampira, hein? O mundo dá voltas, cara, fica a dica. E então a outra história interessante de desenvolvimento, ela envolve a Aurora, a Tempestade. Ocorre que um antigo conhecido da Aurora, chamado Forge, um mutante que não tem habilidades de combate, a habilidade dele, o seu dom mutante, é totalmente intelectual, mais voltado para a ciência, para a engenharia. Ele tem facilidades para criar coisas, então ele desenvolve uma arma capaz de neutralizar os poderes de qualquer super ser, seja mutante ou não, transformando-o em um ser humano normal. E se você assistiu a série animada X-Men 97, o arco da Aurora que foi mostrado naqueles episódios foi baseado nesta história aqui. Então, se você ainda não leu estas histórias e gostaria de ler sem tomar spoiler, cara, esse é o ponto do vídeo em que eu recomendo que você dê uma parada, busque sua leitura, depois volte aqui. Mas se você já conhece essas histórias ou se você quer assistir o vídeo mesmo assim, então, cara, senta aí e bora pra história. As histórias que veremos hoje do volume 4 da revista A Saga dos X-Men foram publicadas originalmente pela Marvel Comics nas revistas The Uncanny X-Men números de 182 a 186 no ano de 1989. E no Brasil as histórias foram publicadas pela Editora Abril na revista X-Men números de 7 a 10 no ano de 89. Todas elas têm roteiro do Chris Claremont e desenhos do John Romita Jr. e Barry Windsor Smith. A história inicia com a Vampira curtindo os seus poderes de voo. A garota dá a volta ao mundo e recorda seus passos até se tornar uma X-Men. Chegando na Mansão X, ela lembra que o professor havia pedido para que ela ficasse de olho na Kit e nos novos mutantes, enquanto ele e os X-Men derrotavam o dragão gigante no Japão após retornarem das guerras secretas, como vimos no vídeo anterior. Vampira ouviu os recados na secretária eletrônica. Um deles é de um sujeito chamado Michael Rossi, um pedido de socorro. Ele está preso em um aeroporto-aviões da SHIELD. A Vampira reconhece aquela voz e parte imediatamente. A SHIELD é uma agência de inteligência e de segurança global com a missão de proteger a Terra contra ameaças sobrenaturais, extraterrestres e outras entidades perigosas. Então vemos o tal Rossi como prisioneiro da SHIELD sendo interrogado. Vemos que Sebastian Shaw, do Clube do Inferno, tem ligações até mesmo com a SHIELD, e aquele sujeito, o Michael Rossi, estava investigando o Clube do Inferno, vasculhando os computadores da SHIELD, por isso ele foi preso. É então que surge Vampira, que invade o porta-aviões. Facilmente ela dá conta dos primeiros homens que detectam sua presença. Então ela surge diante de um agente da SHIELD que dispara contra ela. O projétil nada faz diante a super força de Vampira, algo que ela adquiriu após o contato com Carol Danvers, a Miss Marvel, juntamente com a habilidade de voar. Ela encontra o Rossi todo ferido devido à tortura que havia sofrido e rapidamente tira ele daquele lugar. Vampira leva o Rossi até uma casa que diz ser dos seus pais. Ele
está inconsciente. A garota diz que aquele homem teria sido o seu primeiro amor e fazia anos que não o via, até achou que ele tivesse morrido. Então ele desperta. Ele reconhece ela como sendo vampira, uma X-Men. Ele era amigo de Xavier e o professor já havia falado dela para ele. Porém ele estranha o sotaque na voz dela que soava muito familiar. Vampira serve para ele uma sopa e ele fica surpreso, pergunta onde ela tinha aprendido era a sua sopa favorita. Ela responde que ele só podia estar de brincadeira, pois ele sabia que ela mesma havia criado aquela receita. Então ele diz que aquela receita era uma amiga dele quem usava, mas a vampira insiste: Rossi, essa amiga era eu, tá de brincadeira, seu bobo, faz anos que a gente se conhece. E o Rossi responde então que nunca havia visto a vampira na vida dele. Ele quer saber por que ela havia levado ele até aquela casa. Ela diz que havia apenas atendido ao chamado dele e relembra o dia em que ela havia se alistado no exército. Ela recorda como era uma garota inocente naquela época, mas é então que Vampira se dá conta como ela estava recordando de ter se alistado no exército há muito tempo atrás, se ela havia acabado de completar 18 anos. Como ela podia lembrar de lutar ao lado daquele homem e de amá-lo profundamente, se naquela época ela era apenas uma criança? De repente, Vampira se olha no espelho e não se reconhece. É então que o Rossi a assegura e diz que ela não era a Carol Danvers, que parasse de fingir. Vampira sai correndo. Ela está em crise, recorda memórias nostálgicas. Ela chega a sentir saudade de uma infância que não era dela. Os anos perigosos como agente secreta, o primeiro amor de uma jovem apaixonada pelo seu mentor e parceiro, a transformação de humana para algo mais, quando Carol Danvers tornou-se Miss Marvel. Uma batalha até a morte que resultou na transferência de poderes e memórias. Rossi ouve os gritos de Vampira lá fora e sai. A garota está muito confusa e grita que ele fique longe dela. Ela temia absorver mais memórias que não eram dela. Nunca me toquei do tanto que a Carol perdeu por minha causa. Eu não absorvi só as memórias, mas também as emoções ligadas a elas. Agora, quando a Carol olha para ti ou para os pais dela, até sabe quem são vocês, graças à terapia do professor Xavier, e sabe o que devia sentir por você, mas quem sente sou eu. Rossi está assustado e pergunta por que Vampira havia feito aquilo com a Carol. Vampira diz que não conhecia a extensão dos seus poderes. Ela diz que quando ouviu a voz dele na secretária eletrônica do professor, deu um clique no seu cérebro, e o conhecimento da Carol ajudou ela a conseguir invadir o porta-aviões da SHIELD. Ela sabia que era vampira, mas estava agindo como Carol. Não tem como não gostar de ti, As. Rossi pede que ela não chame por aquele apelido. Ela não tinha o direito. Ele pergunta o que aconteceu com a Carol. Vampira diz que agora ela era a Carol. Então ele desfere um tapa no rosto da garota. Um golpe tão forte que nem as habilidades de resistência da Carol impedem que Vampira caia ao chão. Depois o Rossi vai embora. Enquanto isso, Nick Fury, o líder da SHIELD, expede um mandado de prisão contra Vampira pelos seus atos, a classificando como extremamente perigosa. Na próxima página, Peter está conversando com Kit pela primeira vez depois que voltou das Guerras Secretas. Ele confidencia para a garota que durante as Guerras Secretas, ele se apaixonou por outra garota nativa do mundo bélico. Cada palavra dita pelo Peter vai machucando de forma lenta e dolorosa o coração da Kit. Ele diz que assim como ele, ela era uma menina do campo. Ela havia morrido em seus braços dando a vida por ele. Pelo jeito que ele fala, Kit percebe que ele gostava muito e ainda gosta dessa garota. Interessante o fato que durante toda a conversa o Peter chama a garota de Kit. Porém, devido ao seu sotaque russo, ele costumava chamar ela de Katia. Fato que é percebido pela garota. Ela pergunta por que ele não chamava mais ela de Katia. Peter diz que gostava muito da Kit, mas aquele antigo amor não estava mais ali. O relacionamento dos dois chega ao fim, e notadamente quem sofre mais com isso é a pequena Kit, que é consolada por Illyana, sua melhor amiga, a irmã do Peter. Na página seguinte, Logan estava esperando Peter e o leva para sair. Noturno se teleporta para o carro. Ele queria ser o mediador daquele diálogo.
Kitty se abre com Ororo enquanto arruma sua mala para ir passar um tempo na casa dos seus pais. Logan, Peter e Kurt estão em um bar onde há pouca luz e a madeira escura facilitam para que Noturno não chame a atenção e eles fiquem à vontade. O Logan diz que a Kitty não era mais uma garotinha e os dois estavam pensando até em casamento, mas quando surgiu o Doug Ramsey, um garoto da idade dela com os mesmos gostos, isso deixou o Peter inseguro. Talvez este tenha sido o gatilho para ele acreditar que estava apaixonado pela nova garota. O Peter pergunta: se eu amasse a Kitty de verdade, como me apaixonaria tão rápido por outra? Logan responde que às vezes o medo deixa as pessoas meio burras. Nesse momento, o Logan sente um cheiro de alguém que ele conhecia naquele ambiente, um antigo rival. Porém, ele não havia visto que o Logan estava ali, então o melhor a fazer era manter as aparências e ir embora o quanto antes. Porém, quando o Logan decide ir embora, o Peter, que já tinha tomado todas, diz que não queria ir e derruba o copo de cerveja que acaba molhando o desafeto do Logan. Agora não tinha mais jeito. Kurt tenta entrar na briga para ajudar o Peter, mas Logan o impede e diz que aquele sujeito só tinha substituído o Logan, pois era exatamente aquilo que ele faria com o Peter. Então os dois se divertem observando a briga dos gigantes. Então o grandão se apresenta com o codinome de Fanático. Caim Marco é meio-irmão de Charles Xavier. Os dois cresceram juntos, mas Caim sempre teve uma relação difícil com Charles, principalmente por causa da diferença de status. Charles era mais intelectual e estudioso, enquanto Caim sempre foi mais agressivo e fisicamente forte. Caim também tinha uma relação ruim com seu pai adotivo, o que piorava ainda mais sua personalidade. Em determinado momento ele encontra um cristal místico, o cristal de Cyttorak, que o conecta ao deus Cyttorak, um ser místico de grande poder. Ao tocar o cristal, Caim é imbuído de um poder sobrenatural que o transforma no Fanático, um ser praticamente invencível, com uma força descomunal e resistência a quase qualquer tipo de dano. Sendo assim, o Fanático não é mutante, a origem de seus poderes é mística. Voltando à história, os dois quebram tudo, o Fanático sai vencedor e vai embora, mas deixa uma grana para Logan entregar ao dono do bar pelos estragos. Na página seguinte, Raven Darkworld, a Mística, está infiltrada no Conselho de Segurança Nacional junto com Valerie Cooper. Elas encontram um sujeito chamado Forge. Ele havia desenvolvido um armamento capaz de neutralizar o poder de qualquer super ser, seja mutante ou não, transformando assim mutantes em pessoas normais. Ele diz que a arma ainda não foi testada e não sabe se os efeitos são temporários ou permanentes. Enquanto isso, caminhando pelas ruas, uma jovem misteriosa assiste nas TVs de uma loja a batalha dos X-Men contra o dragão gigante em Tóquio. Depois o noticiário fala sobre a lei de controle mutante, então ela recorda que na sua linha temporal, esta lei foi aprovada em resposta ao assassinato do senador Kelly pelas mãos dos mutantes. Só que desta vez, o senador Kelly era o responsável pela criação da lei. Ela se pergunta se havia viajado ao passado certo. Quem é esta garota? Surge então uma mulher com vestido preto perseguindo a garota e se apresenta por Selene. Selene é uma mutante que nasceu há milênios, na Roma Antiga, e durante sua vida desenvolveu uma conexão com as artes negras, o que lhe conferiu uma longevidade incomum. Seu poder vem do uso de magia negra e de rituais que a mantém jovem e forte. Ela também tem uma habilidade única de absorver energia vital de outras pessoas para prolongar sua vida, matando as pessoas no processo. Selene ataca a viajante do tempo, mas ela usa sua telecinese para se defender. Percebe que Selene também tinha poderes psíquicos, então psiquicamente ela grita por ajuda e instantaneamente a mente mais poderosa da Terra, o Professor Xavier, surge. Ele havia detectado a presença daquelas mutantes através do cérebro. Eu sou Charles Xavier, afaste-se dessa menina, Selene, deixe em paz ou sofra as consequências. Então os demais X-Men surgem e de uma vez enfrentam a sinistra mutante. Vampira se joga com tudo na vilã, mas percebe que ao invés de drenar a energia da inimiga, era Selene quem estava drenando tudo da vampira. Xavier intervém. Selene não resiste ao poder de Xavier e foge. Momentos depois, o professor está sondando a mente da Rachel. Ele acha o rosto dela muito familiar. A garota está espantada ao ver o professor em pé. Na realidade dela, ele sempre usou cadeira de rodas.
Ela também percebe o cabelo diferente da Tempestade e chega à conclusão que estava na linha temporal errada. Dias depois chega o momento em que Vampira deverá arcar com as consequências da história anterior. Um homem do governo chamado Garrett mostra vídeos da Vampira em ação demonstrando sua periculosidade, aumentando o apoio para a aprovação da lei de controle mutante. Aqueles homens planejam usar a arma desenvolvida por Forge para eliminar os poderes da Vampira. Neste momento, Raven, que é a mística disfarçada e era mãe de criação da Vampira, surge contrariando aquele homem, alegando que ele não poderia usar o armamento ultra secreto que ainda não havia sido testado. Porém, Valerie Cooper diz a ela que a decisão havia vindo da sala oval. A Raven devia acatar, gostando ou não. Enquanto isso, Ororo interrompe uma sessão do professor com a Rachel para informar que Vampira estava desaparecida. Ororo e o professor vão até o cérebro. Aproveitando a ausência do professor, Rachel procura um número na agenda telefônica e acaba ligando para Scott Summers, que na ocasião estava com sua esposa Madeline. Ao ouvir sua voz, a garota fica em silêncio e chora bastante. Ela o chama de papai e depois desliga. Vampira aproveitava um momento a sós onde podia ser ela mesma sem se preocupar em esbarrar em ninguém. Ororo, que havia seguido as coordenadas dadas pelo professor usando o cérebro, encontra a garota. Vampira desabafa com a Ororo sobre o ocorrido com Michael Rossi. Ororo pergunta se ela não gostaria de ver o mundo pelos seus olhos e oferece seu braço para que a Vampira tocasse. Vampira diz ter medo que aconteça o mesmo que ocorreu com a Carol Danvers, mas Ororo diz que assume o risco. Então as duas se abraçam. Vampira está maravilhada com tudo o que está sentindo. Todavia, aquele momento utópico é interrompido pelos homens do governo. Ororo estava inconsciente após o contato com a Vampira. Ela tenta desesperadamente fugir e proteger Ororo ao mesmo tempo. Vampira usa os poderes da Tempestade, lançando um tornado naqueles soldados, mas rapidamente o tornado se transforma em um vendaval e uma tempestade furiosa. Vampira mal acredita que ela foi capaz daquilo. Os poderes da Ororo eram magníficos e esplêndidos, quase divinos. Quando estava prestes a perder o controle, Ororo surge para ajudar a controlar a fúria daquela tempestade. Então Garrett carrega a arma neutralizadora com força total e dispara contra Vampira. Sem saber do que se tratava, heroicamente, Ororo se põe na frente de Vampira e é atingida em cheio. Forge, que era um antigo amigo de Ororo e também estava com os soldados, entra em desespero quando percebe que Ororo havia sido atingida e corre para resgatá-la do mar. Forge está furioso, diz que Garrett havia condenado a mulher errada, havia acabado de tirar seus poderes, havia acabado com a sua vida. Era uma vez uma mulher que podia voar. Forge está cuidando de Ororo em sua casa, mas ela está tão mal que não diz nenhuma palavra. Ele também é mutante, seu dom é poder construir coisas. Na Mansão X, Xavier usa o cérebro para localizar Ororo, mas não sente mais a sua presença no planeta, e Noturno teme que ela possa ter morrido. Apenas alguns dias atrás, eu não precisaria ver uma tormenta para saber que ela estava lá. Eu teria sentido o seu poder ressoando dentro de mim. Eu poderia dizer exatamente quando sua chuva iria cair e por quanto tempo. Eu seria capaz de afastá-la ou aplacar sua fúria. Eu conseguiria tornar meus os seus trovões e raios. Agora eu só posso observar. Você está viva, Ororo. Isso não conta, diz o Forge. Isso não é vida, Forge. Apenas existência. Uma sombra do que eu fui. Uma morte em vida. Passado alguns dias, Ororo até que tenta se divertir depois de tanta insistência do Forge. Ela entra na piscina e o desafia para uma disputa de natação, mas ela percebe que a perna mecânica do Forge é um empecilho para ele nadar melhor. Ele diz que não fosse pela aptidão dele em inventar coisas, ele estaria mancando sob uma perna mecânica em aço e usando muletas para sempre. Ele conta sobre seu passado para Ororo, sobre a guerra do Vietnã, onde ele perdeu sua perna. Diz que teve mais sorte do que os outros garotos que iam para casa em caixas. Estar vivo era importante para ele, mesmo sem uma das pernas. Passado mais algum tempo, Ororo experimenta roupas que mulheres comuns usam. Forge a ajuda a lidar com a perda de seus poderes e como viver uma vida sendo uma humana normal. Logo os dois ficam cada vez mais íntimos e tudo parecia estar melhorando. Ela estava se adaptando bem, estava se apaixonando pelo Forge. Ele também estava perdidamente apaixonado pela Ororo. Porém, certo dia, sem que ele soubesse, ela atende uma ligação e descobre que ele teria sido responsável em desenvolver a arma que lhe tirou os poderes.
Ao perceber sua ausência, Forge sai para procurá-la. Ao encontrá-la, ele explica que a arma nunca deveria ter sido usada. Se houvesse uma cura, ele era a única pessoa que conseguiria encontrá-la. Ororo está irredutível e até mesmo acerta o Forge com um soco. Ele pergunta se ela se sentia melhor. Ela responde não menos ferida, não menos irritada. Forge diz: "Você não tem o direito de me julgar." E a história termina com as palavras da Ororo: "Meus pés podem nunca mais deixar o chão, mas um dia eu voarei de novo." Gostou desse vídeo? Eu espero que sim. Agora eu conto com a sua colaboração. Se você chegou até aqui, se você assistiu até o final, não sai desse canal, cara, sem antes deixar o seu like, deixar aquela curtida que ajuda o canal, que me incentiva a voltar aqui a produzir outros vídeos para você. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora mesmo nesse canal para não perder nada. Compartilha esse vídeo com aquele amigo seu que você sabe que é fã dos X-Men e da Marvel. E deixa aí nos comentários como você conheceu os X-Men. Deixa tudo nos comentários que eu estou curioso demais para saber a sua opinião. E eu vou te responder. Agora eu espero poder contar com você no próximo vídeo. Até lá!